sejam bem-vindos ao Abre a Janela. Hoje com uma convidada especial, a Miho. Ela é aqui do Japão, ela é nossa vizinha e nós vamos conversar sobre um tema muito importante e que vocês perguntam bastante aqui no canal, que é sobre as escolas aqui do Japão. A Miho, além de ser mãe e ter filhos que estudam nas escolas brasileira e japonesa? As duas. As duas brasileiras. A mais velha no Shugaku, japonesa, Aham. e a menorzinha na escola brasileira. Então, uma estuda na escola brasileira, outra na japonesa. Isso. Ela também é professora da escola brasileira. Então, vocês vão poder descobrir mais sobre os colégios aqui do Japão. Então, se você já está pensando em vir para o Japão, você tem filhos, filhas e quer saber um pouquinho mais sobre como é a escola aqui no Japão, tanto a brasileira como a japonesa, já vai deixando o seu like, porque isso daí incentiva a gente a trazer mais conteúdos desse tipo. Então, vamos começar a perguntar aqui para a Miho. Primeiro, vamos lá. Miho, quanto tempo você está aqui no Japão? Semana que vem completa um ano. Olá, um ano, tá novinha. A gente tá 7 meses, né? 8 meses. 8 meses. Ai, 3 meses só. mais. Mas a gente chega junto. Olha só, eu achei que você tinha mais tempo. Então você está fazendo um ano agora. Isso. Suas filhas, quando vieram para cá, elas já começaram estudando? A mais velha tem 9 anos, tá no Shugaku. Fundamental, como fosse o terceiro ano /9 do Brasil. Quando a gente chega aqui, a gente não vai na escola procurar vaga. Primeiro de tudo é que a prefeitura tem um setor de criança e escola, e depois que você faz as suas papeladas de cadastrar as coisas, tudinho, e você é direcionado a esse setor. E nesse setor, não é você que escolhe a escola, é a escola do bairro, a escola mais próxima da sua casa. Então, quando eu cheguei lá, eles me direcionaram para a escola, né? Que é a escola que é onde ela está agora, que é a Hayama. Interessante que é praticamente obrigado a partir do primeiro ano no Brasil, que aqui se chama Shugaku, que é a primeira etapa que é obrigatória, porque até então é jardim de infância e creche, como fosse também no Brasil, né? É obrigatório ter vaga para criança, qualquer criança que chega, independente da sua nacionalidade, né? Você chega lá, você se cadastra e ela é direcionada a essa escola. Nenhuma criança fica sem estudar. Não, a partir do primeiro ano não. É como fosse no Brasil, né? Que no Brasil a educação infantil não é tão obrigatória. É difícil você achar creches, educação infantil. Então a partir do primeiro ano, se é obrigatório. Então nenhuma criança fica sem estudar, independente da sua nacionalidade, da sua língua, de onde você veio. Legal. Ah, que legal. E fala pra gente, qual que é a idade das suas filhas? Isso. A Kemi tem 9 anos, que está no terceiro ano, /9, né, no Brasil. E a Harumi tem 4 anos. Tem 4, mas faz 5. Por fazer no meio do ano, ela está no grupo 4, que é o Jardim 1 no Brasil. Tá, infantil, no Brasil. Ah, Então, só pra gente se situar também. Sim. No Brasil, o que que a gente tem? Você falou que é Jardim 1 e Isso. depois tem o quê? Qual que é a ordem? No Até Brasil? a gente chegar no ensino no É fundamental e no fundamental. ensino médio. Sim. Vamos falar assim pela escola particular, né? Que é onde tem mais o foco, né, no Brasil, assim, infantil. A gente tem o maternal, agora sim tem também maternal 1, maternal 2, jardim 1, jardim 2. Antigamente se tinha a alfabetização, que agora com uma nova legislação a gente tirou a alfabetização e diminuímos o primeiro ano, por isso que entrou o primeiro ano /9. Na nossa época a gente estava até a 8ª série. Agora eles estudam até o 9º ano. E daí tem o Fundamental. e daí o ensino médio. É Fundamental 1, Brasil, né? Fundamental 1, que é 1ª a 4ª série, que agora é 1º ao 5º ano. Fundamental 2, que é de 5º ano ao 9º ano. Brasil, tá? Certo, Não, no Brasil. Brasil. Que as mamães já sabe. sabem, mamãe, vovó, já sabe. E depois entra no ensino médio, né? Correto. E aí, como que é aqui no Japão? Aqui no Japão. Pelo pouco que eu sei, que eu vou focar mais no Shugaku, Fundamental 1, que é onde minha filha tá. Tá, mas a gente procurando como mãe, preocupada antes de vir, tem os otiens, que são os otiens aqui, são aquelas creches como fosse o jardim de infância do Brasil, que entra 8 horas e sai 11h15. Nós temos o Rokuen, que é uma outra linguagem, que são crianças que quando a mãe estuda, é o que mais a gente procura aqui, que não tem quase vaga. É de 7 da manhã às 6, pode ser até às 6 da tarde. Aí nós temos aqui o Shugaku, que é o primeiro ano, que é onde aquelas criancinhas já vão sozinhas, andam com a mochilinha, que todo mundo já conhece, o bonezinho, tudo bonitinho. E o Shugaku.
Aí tem o Shugaku, que é o Shugaku 2, que é o Fundamental 2. O ensino médio, que é o Koku. Koku e entre as faculdades. Aqui no Japão funciona assim. Ah, legal. Quais foram as primeiras impressões assim que você teve da escola japonesa aqui e as preocupações que você tinha antes de vir do Brasil pra cá, que você sentiu necessidade aqui, por exemplo? O medo, né, que eu tinha como mãe. Acho que toda mãe ou neto que vai vir, sobrinho, ou familiares em geral tem. É a questão, acho que, do preconceito. Ser estrangeiro. E não entender nada da língua. Foi a primeira coisa, meu Deus do céu. Como é que vai ser pra ela, né? E pra mim também. Porque apesar de eu nascer aqui, eu fui muito novinha no Brasil. 1 ano e 10 meses. Então eu não sei a língua. O básico do básico, né? Aquele hi, só. Básico do básico. Então acho que o primeiro medo foi esse. A primeira impressão que eu tive. Tinha medo também, que as pessoas falavam que era muito tradicionalista. Mas como professora, a gente já tem uma outra visão também da escola brasileira, né? Onde os professores são respeitados, onde tem aquela valorização, enfim, algo que todo mundo conhece, que passa nas mídias, internet. Muito do que falam é verdade, né? Então, o medo era esse, a questão da impressão que eu tive, organização, sem sombra de dúvida, organização, disciplina. Os valores estão acima do conteúdo. Acho que é o mais principal que todo mundo vai entender. Olha que legal. Muito legal. Coisas que, infelizmente, no Brasil é um pouquinho difícil de a gente ver. Então, os valores estão acima do conteúdo. É importante? É. Porém, como se comportar diante da sociedade, como se comunicar, como se virar, né? A palavra para todos possam entender. Saber costurar, saber cozinhar, saber limpar uma boa casa, fazer tudo. É muito mais importante do que em si o conteúdo. Que no Brasil inverte, né? Às vezes por isso que eles são tão disciplinados, já aprende desde comecinho, muito né? Muito pequeno. Acho que é a principal diferença. Aí voltando um pouquinho para a escola brasileira no Brasil, né? As mães vão se identificar. E eu também como professora. Quando as crianças chegam com normalmente 2, 3 anos na escola educação infantil, aí a mãe, não que esteja errado, né? Com todo cuidado, né? Tira o sapato, ajuda a criança a colocar o casaco, tirar o casaco, tudinho, arrumar sua mochila. Aqui não. Aqui desde o jardim do infantil, que é onde eu atuo na escola brasileira e também é onde a minha menor também ia, eles são direcionados a ser totalmente independentes. Errado? Não acho. Não acho errado. Não. Mas a gente, como mãe, antes que a primeira viagem, fala assim, ai meu Deus, meu filho não vai conseguir. E às vezes são coisas que a gente coloca na criança. Na verdade não precisa, né? Eu tenho a impressão também, por exemplo, a gente vai sempre no mercado aqui e tem senhorzinhos, senhorinhas já muito idosos de andador assim, ó, indo no mercado. Porque eles são tão independentes, já vem dessa cultura, né? Deles serem incentivados a serem assim. Então eles vão sozinhos. Eu vejo senhoras e senhores andando de bike. Eles montam na bike assim, ó. Coloca o andadorzinho, ó. Mete o pau. Se você vai ajudar, eles ficam com raiva. Né? Olha só. Vou ter que ajudar aqui. Nossa, eles são independentes, né? E é verdade que eu já ouvi falar isso, Sim. que as crianças elas vão andando pra escola. Por que isso? Sim. Aqui no Japão. Sim, eles vão andando. A partir do primeiro ano, né, no Brasil, né, eles vão andando. Quem entra logo no Shugaku, as primeiras semanas, como no jardim de infância, os pais ainda poderiam levar, eles passam aquela 1 semana, 2 semanas de adaptação. Então a mãe ainda pode ir acompanhando, depois não pode mais acompanhar. Olha só. Não E pode. primeiro ano seria o quê? Primeiro ano no Brasil é como fosse Shugaku aqui. Qual a idade? Normalmente, depende da criança, entre 7 e 7 anos. Né, 7 anos completos até fevereiro. Isso, 6, 7 anos, né? Então imagina você, uma criança de 7 7 anos. anos, com a mochilinha e assim, e a Pesada. mochilinha deles são pesadas. A gente vê as Muito. criancinhas assim, tudo andando. Tem umas bandeirinhas também, né? Sim, a minha filha fala, é o líder de cada bairro, né? Aqui no nosso prédio, a gente tem o ponto de encontro. Não sei se vocês sabem, aqui na pracinha. É o ponto de encontro deles. Então, todo mundo que mora na parte desse Deba, aqui, o ponto de encontro é na pracinha. Então, sai todo mundo aqui na pracinha, né? Que legal! Isso. Aí, então, vai todo mundo para a pracinha e aí o líder 7h20. leva até a escola. Isso, 7h20, tem horário, 7h20. E o líder, ele é uma criança. É uma criança, porém, mais velha, tá? Um pouquinho mais velha. Ela já tá quase... Eles escolhem mais porque vai uma na ponta, uma na outra. Justamente são as duas bandeirinhas que você vê. Uma na ponta que estão sinalizando. Mas aí o pessoal fala, ai meu Deus, vai sozinho. Eu tinha isso, né?
É sozinho, mas aqui, gente, é tudo preparado para isso, pra independência. Então, primeiro, o caminho que eles fazem, a escola faz de tudo para não percorrer o caminho que passa carro, começando por aí. Eles Então vão tem pelo um arrozal. caminho certo. Tem, não pode desviar desse caminho, né? Aqui, por um exemplo, falando da nossa realidade aqui. Eles vão pelo arrozal, quando já vão sair quase próximo à escola. Então, eles atravessam em pista somente uma vez. Não se passam por todas as pistas que passam todos os carros. Entendi. Então vão andando pelos bairros, vão andando, então tem. E todas as sinalizadas, tem umas plaquinhas que vai passar a criança. Elas vão sozinhas pra escola. A gente teve uns dias aqui de nevasca, que Eu ia parou perguntar isso trânsito e tudo mais. Como que foi? As crianças continuaram indo pra escola com chuva, sol? O primeiro dia da nevasca que ficou bem, sabe aquele dia que ninguém não teve aula, foi suspensa. Mas a partir do segundo dia, não. Então elas vão andandinho na neve mesmo. Na neve. No Brasil, eu sentia que era assim. Na casa, a gente educa. Isso. Na escola, eles aprendem o que tem que aprender de matéria. Aqui no Japão, eu sinto que a escola ela toma para si um pouquinho da responsabilidade da educação. Na verdade, a gente fala assim dos valores, de como se comportar na sociedade. Legal. A É questão legal isso. dos direitos, dos deveres. Porque lá no Brasil a gente não consegue ver muito isso, né? Eles ensinam para um mundo que não existe. Eu tenho essa impressão, né? Ou para um mundo muito atrasado, né? Porque antigamente Isso. poderia ser desse jeito, mas agora não é mais Isso. assim. Aqui, um exemplo. Toda semana eles têm um passeio diferente, em lugares diferentes, né? A minha filha do Shugaku, da escola japonesa, né? Não entrando para as palavras da escola brasileira. Eles vão ao mercado, como é que faz compras. Sério? Vão estar. Que legal! Vão na fábrica, foram na fábrica de canudos. Vão Olha visitar, só, aprender que como bacana. funciona a fábrica. Né? Vão aos museus, então tudo tem uma programação bem diferente. E a parte estrutural mesmo da escola? O que é diferente das escolas do Brasil ou das escolas brasileiras aqui? São bem amplas. Eles têm um suporte muito grande para fazer. Tem piscina enormes. Olha que legal! Piscina bem grande, bem tipo piscinas de todas as escolas pelo que eu sei, tem piscinas bem grandes que no verão eles fazem natação, tá? Olha. Tudo incluso, natação. Tem um ginásio bem grande coberto, né? Tem a quadra, que já é um ginásio. E o esporte é bem incentivado, então? Muito incentivado, muito incentivado. Inclusive tem o famoso, como lá no Brasil, que eu falo, jogos internos, aqui tem, que se chama Undokai. Né, que é onde a família vai torcer, Olha tem que competição. Então minha filha ganhou o primeiro lugar na corrida. Ai, que Olha, orgulho. japonesas. Depois eu mando, eu tentar achar o vídeo pra você. Não Manda você a gente colocar na colocar aí. corrida. É muito bacana que eles fazem competições, né? Normalmente acontece em outubro. Em outubro, que tá um clima gostosinho, né? Tem aquela competição de corrida com tipo cabo de guerra. É bem legal. Esse daí, mas é com os próprios alunos da própria escola. Isso. Eles não própria fazem escola. um inter... Não. Acho que é interclasses, Interclasses, aí eles dividem por cores. Cada sala são divididas em 2 cores, eles fazem times, né? Vermelho e branco, é bem bacana. A parte estrutural, assim, que é bem legal também falar. Quando você chega na escola, são todas estruturas bem grandes. Porque no Brasil, assim, a gente não tem tanta essa estrutura, né? Eu falo, é muito precário, tanto a rede pública e as particulares, para você ter tudo muito grande, tudo bem estruturado. Você ganha bem, mas a escola eu acho muito cara no Brasil. É aquela escola de médio porte, tudo muito bem simples, tudo muito bem sucinto. Aqui não, aqui é tudo muito grandioso, né? Tem palcos, vai se apresentar, né? As coisas, tudo certinho. E a entrada da escola, né? Que quando você entra, tem vários assim, armáriozinhos que é pra você deixar só o sapato, né? Que realmente é verdade, isso você não pode entrar. Que eles falam, né? Que não pode levar essa energia, essa sujeira da rua pra dentro, lá também tem. Mas assim, você falou eu associei um pouquinho na minha mente com as escolas dos Estados Unidos, por exemplo. Ficam o dia todo lá também. E além disso, eles podem, não sei em que momento, mas eles podem escolher onde que ele tem mais habilidade, o que ele gosta de fazer, que matéria. Aqui também. Mas é mais a partir agora do 4º para 5º ano. Que você pode escolher se você identifica mais com correr, com esporte, com futebol. Também tem aula de música, piano, tem piânica,
Tem flauta, minha filha faz tudo isso. Que Tem legal. até o próprio canto também e faz apresentações. E lá é legal, por exemplo, na aula de música. Tem aula de música, tá tudo incluso, tá? Nada não se paga por fora. Tudo isso tá dentro da grade curricular da escola japonesa, Que né? legal. Então a escola japonesa tem uma grade muito ampla. Ela é conteúdo, ela tem a parte extracurricular, tudo eles colocam na grade curricular. Aí, quando você vai para aula de música, você tenta ver qual instrumento que a criança se identifica mais. Minha filha não se identificou com a flauta. Ela disse que ela não levou muita vida, ela gostou da piânica, que parece uma flauta, mas toca flauta com teclado, né? Ela gostou mais desse. Que legal. Então tem várias coisas também para aula de música, enfim, Nossa. parecido, porque eu acho que em si o Japão, ele pega muitos Estados Unidos como exemplo. Em tudo, né? Valentine, Valentine Day, outras coisas, o comportamento, enfim. Porém, muito tradicionalista, né? Muito conservador. Tem um amigo de trabalho que ele tem 2 filhas e as 2 estudam em escola japonesa. E teve um dia que ele ficou chateado com uma filha. E ele é muito carinhoso com as meninas. E ele sempre dá beijo, não sei o que. Teve um dia que ela respondeu ele mal e ele ficou chateado. E ele foi levar ela pra escola e ele simplesmente não deu um beijo nela de tchau. Ele só falou, ó, tchau, e não deu beijo. Ele disse que no dia ela chorou, ficou na escola chorosa. Todos os alunos e professores vieram atrás dela e perguntou o que houve, não sei o que. Como que ela estava muito assim, triste. Ela falou, não, meu pai, não explicou direito. No momento, eles pensaram que ela estava sendo agredida, que tinha apanhado. Ligaram, chamaram a mãe, chamaram ele pra escola. Isso. E assim, é uma É muito a sério. preocupação. Aqui tem uma associação, né? De pais e... como fosse no Brasil uma associação de pais e mestres, né? Uma associação da comunidade do bairro. Eles ficam de olho em tudo. Esses que usam, que são voluntários, eles ficam... A gente paga gorra com ele, paga por ano uma quantia considerável para essa associação. Eles ficam observando. Aconteceu uma história engraçada que a filha da vizinha comentou que a mãe estava fazendo hora extra. E falando em japonês. E a tiazinha ouviu e foram bater na casa dela para saber, porque a criança aqui não pode passar muito tempo sozinha. Se descobrirem... É conselho tutelar. É conselho tutelar. Aqui você é muito observado. Então, se a criança está faltando, eles vão observar por que está faltando. Se for uma coisa de negligência dos pais, está faltando, tipo, tá anotadinho lá o seu nome. Então, toda vez que minha filha falta, eu procuro dar a receita para a professora, alguma coisa para a professora aqui, porque aqui é testado. Como eu também não sei muito falar, então eu levo coisas que comprovem que realmente ela foi por questão de saúde. Porque até os auxílios que eu recebo dela, isso pode intervir, que a gente recebe uma ajuda, né? Quem tá vindo. Que o filho está na escola, você vai receber uma ajuda, que se chama ajuda do leite. Mas é na escola brasileira ou japonesa? Da japonesa. Então, essa ajuda você recebe de 3 em 3 meses. Depende da criança. De 0 a 3 anos é um valor. Se eu não me engano, até 16 anos é 14 anos. E estender até 16, até 12, nessa faixa, né? Você recebe uma ajuda todo mês. Aí você recebe de 4 em 4 meses, esses 3 meses acumulados. Como se fosse um Bolsa Família do Brasil, né? Mas aqui são independente de quanto você ganha, você recebe. Mas que é para custear. Até 3 anos é 15 mil ienes e a partir de 3 anos é 10 mil ienes. Então, cada 3 meses, quem tem filho acima de 3 anos recebe 30 mil. E quem outro recebe 5 mil. Então, praticamente, você não paga a escola, porque se você paga 8 mil de lanche Aí e você ganha 10... recebe, mas o que eles falam? Que isso é para alimentação da criança, para a criança sempre comprar as coisas das crianças, porque aqui o material é tudo muito caro, assim, a Papelaria, né? papelaria é caro, a questão da piânica, dos instrumentos que você usa, você que leva, a criança leva, você compra. Uniforme também é um pouquinho caro, a gente compra uniforme na malharia. Uniforme de inverno, uniforme de verão, o chapéuzinho que vai para a escola, o chapéuzinho para fazer educação física, que é diferente também. Então, eles falam que essa ajuda é justamente para você poder amparar a criança no que precisa. Não vai ser, lógico que não dá para pagar todos os custos, porém é uma ajuda muito bem, principalmente para quem está chegando, né? E como eu cheguei recente, por conta do Covid, da minha renda, eu entrei com um pedido na prefeitura para eu não pagar esse auxílio da comida. E foi atendido. Foi atendido por causa do meu rendimento. Quem estiver vindo, procure a prefeitura lá no sistema e você pode solicitar essa ajuda. Também tem ajuda quando você vai entrar no primeiro ano.
Porque do jardim de infância pro Chugaku, aumenta muita coisa. Em tudo. Então, material, né? Material, tudo. Então, eles te dão um auxílio para material, porque, um exemplo, a bolsa. As bolsas, aquelas bolsas do Japão, que são diferentes do Brasil, que normalmente são obrigadas a ter as mesmas, né? Que eles falam que é por questão de... eles preservam muito isso. As crianças não podem usar brinco, as meninas não podem usar nada. Primeiro por questão de segurança, de saúde, por outras eles falam coisas de cabelo também não. Faixas, laços, nada. Nada diferenciado. Por questão de... para não ter diferença, para todos serem iguais. Eles falam isso. Isso é bem fisicamente eles já aparecem. Já, né? Isso! Então eles falam assim, que pra uma não chegar com relógio de marca e outra não ter o relógio. Tem o relógio da minha filha que eu comprei pra ela ver as horas pra vir no caminho, a professora mandou ela tirar, porque não pode. Porque essa questão assim de não ter e não ter e criar aquela questão, ai, mas meu amiguinho tem, meu pai não tem condição de comprar, eles fazem tudo muito isso. Pra todos serem iguais, serem tratados da mesma forma. Sim, Que não legal. pelo que você tem, pelo que Isso, você é. pelo que você é. Isso mesmo. Excelente, Muito excelente. bacana isso Legal. também, tem muita coisa bacana. Bacana. Então a gente queria agradecer a presença da Miho e já fazer um convite para vocês para o segundo vídeo que nós vamos falar sobre a escola brasileira. Como a Miho tem uma filha também que estuda na escola brasileira e ela é professora aqui na escola brasileira, a gente vai trazer mais informações para vocês. Então, para você não perder esse vídeo, já se inscreve no canal e ativa a sinetinha de notificações. E se você já tá no futuro, o vídeo tá aqui, ó, no cardzinho. Eu te vejo no próximo vídeo.